Agora foi. Bom, vamos lá. Eu acho que está aparecendo para o pessoal que eu escrevi o tema da live, né? Mas eu vou falar aqui, desmistificando a criatividade. E a gente convidou a senhora, né, professora? Porque a senhora é sempre muito aberta, interage com os alunos no seu perfil. Maravilhosa. Então, tem nada, né? Sempre está disposta para conversar com o pessoal sobre vários temas. Então, a gente pensou na senhora para falar. E agora, eu vou começar com a primeira pergunta aqui. O Sé Coletivo separou para fazer para a senhora sobre essa live. O que é criatividade? Bom, minha gente, assim, eu fico muito grata, né, pelo convite. De fato, eu gosto bastante de me relacionar com os alunos, porque eu me considero uma eterna estudante e eu tive esse apoio na época que eu fui da graduação, né? Então, eu acho que vocês têm muito potencial e que a gente, que já passou um pouco desse momento, tem que valorizar. Então, eu agradeço demais a Deus por essa oportunidade, porque só Ele que pode proporcionar isso para a gente, essa relação, essa interação, essa amizade, esse carinho que faz com que a gente esteja aqui hoje, né? Em pleno sábado à noite, falando sobre criatividade, né? Então, eu fico muito feliz de verdade e fico feliz por vocês me enxergarem dessa forma, porque é a forma como eu quero que vocês me enxerguem. Então, eu quero que vocês me enxerguem como uma pessoa aberta e vocês estão me enxergando como uma pessoa aberta. Então, ou seja, o fluxo da comunicação está dando certo, né? Tá Então, funcionando. assim, é, então, assim, esse tema, né, desmistificando a criatividade, primeiro, né, eu quero desmistificar. A gente vem com um conceito assim, bem básico do tipo, é desmascarar o que está por trás dessa questão da criatividade, né? Então, o que é criatividade? Criatividade é o encontro dessa inteligência com a fantasia. É a possibilidade da gente transformar algo novo, dar uma forma nova a alguma coisa, entendeu? Então é esse processo da gente ordenar uma coisa, bagunçar ela para ordenar de novo. Porque quando a gente está observando de fora um processo todo organizado e que a gente quer inovar ali, então a gente precisa bagunçar, desfazer para organizar de uma forma inovativa, né? E aí, dentro dessa questão da criatividade, existem até algumas teorias que estudam a criatividade. Então, né, já deixo aqui para vocês essa sugestão, inclusive, de explorar isso nos TCCs de vocês, nas pesquisas de vocês, o que é que essa teoria da criatividade tem para nos ensinar. E aí, como o autor de um livro, né, ele diz assim que todos têm potencial de ser criativo, todos. E aí, vocês acham que todo mundo tem esse potencial de ser criativo? Eu acho. Congelou para mim. Eu acho Foi. também Tinha que todo congelado, mas já mundo. voltou. Já Pronto. voltou Eu para acho vocês? também. Acho que voltou agora. Sem áudio? Para mim tá Eita, normal. Voltou. Pronto. voltou. Então, assim, independente da forma que essa criatividade ela está assumindo, todos é possível, todos têm o potencial. Então, e é uma coisa nobre a gente incentivar isso. Então, eu hoje, como docente, o meu papel é incentivar e estimular a criatividade dos meus alunos. Obviamente que para isso eu preciso ser. Eu preciso ser criativa para poder estimular isso nos alunos, né? Então, a criatividade, ela é uma habilidade, né? Um potencial que a nossa mente tem. Então, o que eu digo é que a gente precisa colocar o nosso cérebro para trabalhar o tempo todo. A gente precisa tirar o nosso cérebro de uma zona de conforto e estar tá sempre fazendo ligações para fazer com que o nosso cérebro ele fique esperto. Então, quando a gente, numa situação corriqueira do dia a dia, quando o nosso cérebro ele relaciona uma situação com uma música, com uma cena de um filme, com uma piada, com uma paródia, então a gente vai exercitando isso a ponto de quando a gente se depara com um problema, a nossa mente ela consegue pensar várias coisas. Então a criatividade vai em torno disso aí. E aí, às vezes, tem a dúvida, né? Criatividade e inovação, será que é a mesma coisa?
Vocês acham que é a mesma coisa, criatividade e inovação? Respondam aí nos comentários, né, Lilian, para a gente poder é, entender, saber qual a opinião de vocês sobre isso. Lilian, estás aí? Tô aqui, tô Pronto. ouvindo. É porque sua imagem congelou para mim, mas o que eu estou te ouvindo tá bom. Tá? E aí, vejam só, a criatividade, ela é um passo antes da inovação, certo? Por quê? Porque a inovação, ela está muito ligada à ação, a de fato a gente criar alguma coisa, a gente colocar uma nova função, uma nova habilidade. Então, a criatividade, ela se antecede a isso. Por quê? Porque é na criatividade que justamente tem um momento da gente pensar, da gente refletir, da gente se angustiar por querer algo novo. E aí a inovação acontece quando essa ideia, quando essa inquietação é colocada em prática. Quando aquela ideia começa a gerar valor, aí é que é a inovação. Então, para a gente inovar, a gente precisa criar. Vejam agora a gente precisa criar. Vejam agora nessa questão do semestre remoto, né? Então, diante de alguns relatos, primeiro, vem um problema. Não necessariamente a nossa criatividade tem que estar ligada a um problema, mas nesse exemplo é um problema. Os alunos ficam dispersos, né? Simplesmente vocês desligam as câmeras e vão fazer qualquer coisa e ficar ali ouvindo a gente, e a gente não tem como, de fato, saber se você está ali na aula ou se não está. Então, essa é uma problemática do ensino remoto e ensino à distância. E aí eu fiquei pensando, né? Meu Deus, eu preciso de uma estratégia, eu preciso criar alguma coisa para que eu tenha o meu aluno conectado a mim. Para que, quando eu colocar alguma coisa lá na tela, o meu aluno ele possa interagir tocando na tela do celular dele. Então, isso vai fazer com que o aluno, que às vezes está disperso, fazendo um serviço, varrendo a casa com fone de ouvido, ele tenha que ficar prestando atenção, porque se ele não ficar, né, vai passar lá a atividade e ele foi embora. Então, a ideia surgiu da minha cabeça. Eu preciso criar alguma coisa que o aluno toque na tela, do celular dele, ou do computador dele, que faça de fato ele interagir comigo. E aí eu peguei, joguei na internet, então já tinham pessoas fazendo algumas estratégias. Mas aí, o que, é que eu vou fazer agora? Eu estou copiando outro? Talvez sim, né? Esteja copiando algumas estratégias. Mas a ideia inicialmente surgiu da minha cabeça. Eu quero fazer alguma coisa que o aluno tenha que interagir fisicamente comigo. Então, eu parti da criatividade, eu parti de uma criação. Eita, amanhã tá aí online. Oi, mãe, tua filha tá aqui, disse o Thiago, para me preservar com esses alunos da UFPE, mãe. Então, veja, antes eu estava num processo de criação. Eu preciso, eu quero fazer. Agora, quando a gente iniciar as aulas, eu vou para o processo da inovação. As minhas aulas, algumas, o aluno vai ter que ir lá, vai ter que clicar, vai ter que interagir, a resposta dele chega automaticamente para mim, para eu fazer com que esse aluno fique conectado comigo. Então, perceba essa diferença. Criatividade e inovação são sinônimas, mas são diferentes. A criatividade é quando o nosso cérebro trabalha, cria, desenha alguma coisa, e a inovação a gente vai lá, aplica e bota a coisa para funcionar. Exemplo, os bancos digitais. Quando os bancos digitais surgiram, eles foram inovadores? Foram. Foram criativos? Também foram. Por quê? Porque eles transformaram a modalidade física de um banco para uma modalidade digital. Transformaram a modalidade de você pagar várias taxas a um banco físico para não pagar nada. Então, eles foram criativos e foram também inovadores, né? Sim. Eu anotei aqui uma coisa que era para falar da síndrome do já acho que sei o que é criatividade. Porque quando os professores falam na faculdade, ou se algum blog traz o tema sobre criatividade, e aí todo mundo fica, não, eu já sei que é criatividade, criatividade. E tem muita gente que acha que criatividade vai ser aplicada somente na área artística, né, na área acadêmica, que alguns professores inovam, e as pessoas muitas vezes não sabem que criatividade pode ser uma coisa trazida para as empresas, como, por exemplo, o caso dos bancos digitais, como eles fizeram. Perguntar outra coisa para a senhora.
se a senhora consegue traçar o perfil, as características de uma pessoa criativa. É, a criatividade, ela tem alguns traços de personalidade. Isso aí está muito ligado à área da psicologia, né? Então, é um tema bem interessante e que faz a gente estudar um pouco sobre esse perfil, né? Sobre essa personalidade. Então, quais são esses traços que uma pessoa criativa tem? Como é que a gente pode reconhecer que uma pessoa é criativa e é que não é? Como a gente disse no início, todos têm esse potencial de ser criativo. Agora, tem uns que desenvolvem mais. Tem uns que, quando está de frente de um problema, ele consegue reagir melhor, ele consegue ser mais inventivo, ele consegue ser mais inteligente, ele consegue ter uma saída mais estratégica. Por quê? Porque ele tem alguns traços. Quais são? Primeiro, autoconfiança, autoaceitação. Né? Então, assim, é o fato de você se conhecer, de você ter confiança. É aquela pessoa que tem um pensamento original e inovador. Aquela pessoa que se envolve com o processo, com o problema, com a organização, com um seminário que foi passado na faculdade e que é o melhor, e que é o diferente. Então, uma pessoa que tem alta sensibilidade de olhar para o externo e sempre está olhando em volta as situações, uma pessoa que é inconformada, eu uso tanto isso aqui com os meus alunos, sejam inconformados, porque a inconformidade inquieta a gente. Então, quando a gente está diante de um processo, a mesmice, e que a gente fica inquieto, a gente quer algo novo. E nessa questão de querer algo novo, aí é quando a gente vai pensar numa inovação, numa criatividade, numa ideia que pode ser aplicada, porque nem toda ideia que a gente cria, ela é viável, né? Tem às vezes, porque aí vai depois a gente vai falar sobre o processo de criação. Às vezes tem alguma ideia que a gente tem, mas que ela não é viável. Mas para a gente chegar nesse processo de ser viável, a gente precisa partir dessa inquietação, desse inconformismo. A gente precisa ser independente dos julgamentos. Eu digo que não existe criatividade onde existe medo. Então, quando a gente fala para um aluno assim, minha gente, inove, saia da caixinha, pense diferente. E se um aluno vem com uma ideia assim, totalmente fora do padrão e você, pelo menos a sua linguagem corporal dá a entender de que não, ele já vai lá o quê? Se retrair, né? Retrair, Então, exatamente. a gente precisa se livrar desse julgamento, não ter medo. Vocês se lembram, porque vocês são mais novos, né? Mas assim, na época que teve o aprendiz lá com o Roberto Justus, a empresa que teve uma prova que foi com aquela cafeteria Doce Gusto, e a equipe que ganhou foi uma equipe que fez uma atividade lúdica, com um coração de pelúcia, abraçando as pessoas na rua. Aparentemente algo muito simples, e que o cara que deu essa ideia, que é o Rodrigo Solano, ele foi nele. Ele não se importou com o julgamento, ele jogou a ideia, a equipe aceitou porque não tinha outra, e foi o que a empresa gostou e eles ganharam essa competição. Por quê? Porque às vezes a gente fica preso no que o outro vai pensar, no que o outro vai achar. Então, a pessoa que é criativa, ela se livra disso. Ah, eu vou jogar minha ideia e eu não quero saber. Uma pessoa criativa também, ela está sempre aberta. Oi, Rose. Está sempre aberta a novas experiências, às ideias elaboradas, enriquecidas. Então, se a gente vai fazer um slide para um trabalho, para um seminário, ele tem que ser o melhor. Como é que eu posso fazer um slide diferente daquele que tem nos templates normais do PPT, do slide? Então, é a gente querer fazer algo mais elaborado, mais enriquecido. Uma pessoa criativa, ela é uma pessoa altamente motivada e curiosa. Não é curiosa, ela fica inconformada, ela quer saber o porquê, para onde, com quem, né? Então, quando ela vai se envolvendo cada vez mais com o processo, então aí começa a sair os insights. Também uma pessoa criativa, ela tem um senso de humor elevado, ela é extrovertida, ela é espontânea, porque ela começa a se relacionar com o mundo do outro, com outras pessoas, com o social. Então, aquela pessoa que é muito introspectiva, ela tem um certo bloqueio. Por quê? Porque ela não tem como se relacionar com as outras, né? Porque ela fica muito dentro dela. E uma pessoa criativa, ela precisa ser espontânea, que é para poder alcançar outros espaços, outras pessoas, outras realidades. E aí foi como eu falei no início, que fazer o uso também de analogias, né? De paródia. Olha, sempre que eu estou em casa de férias, eu sempre crio alguns bordões.
E Maninha, ela é minha maior fã, porque eu crio, pego ali do nada uma situação e eu crio um bordão e depois a gente fica replicando. Isso, eu fico trabalhando isso na minha mente. Então, todo tempo eu lembro de uma música, acontece uma situação, eita, como diz aquela música assim, assado. Quando lembro da situação, eu boto um pedaço de um filme, então eu faço com que o meu cérebro fique o tempo todo trabalhando. Para quando que eu precisar que ele trabalhe, ele realmente trabalhe e não me decepcione, né? E por fim, acho que um traço de personalidade de uma pessoa criativa é a empatia. Por quê? Porque quando a gente se envolve com a ideia do outro, aí a gente tende a ser o advogado do diabo, como a gente diz na história, né? Quando alguém traz para a gente uma ideia, se a gente se envolver na ideia daquela pessoa, a gente vai ter uma tendência a confrontá-la. Mas e isso? Mas por que aquilo? E se for assim, e se for assado? Então, a empatia faz com que a gente se coloque no lugar do outro, com que a gente discuta com o outro para chegar num ponto comum de inovação. É, eu digo assim que nessa questão do julgamento, né, tem exemplo, eu e Raul, né? Quando eu e Raul a gente para fazer alguns trabalhos científicos, e tem hora que a gente está com um prazo tão apertado que a gente tem que escrever junto. Então a gente para, olha lá aquele parágrafo e vamos reescrever aquele parágrafo. E a gente não tem medo do julgamento. Então às vezes a gente coloca uma palavra que não tem nada a ver, não, tira, bota outra. Escreveu a frase, não, mudou sentido, apaga, vai de novo. E isso é muito tranquilo para eu fazer isso com ele, porque eu não tenho medo da opinião dele. Eu não tenho medo do julgamento que ele vai dar, porque normalmente ele não dá um julgamento me constrangendo, tipo, ah, que coisa infantil, velho. Ah, velho, tu tá no doutorado, tu fez um negócio desse. Então, como não tem esse tipo de julgamento, eu me sinto muito livre a colocar a ideia do jeito que ela vem na minha cabeça. E do jeito que a ideia vem na minha cabeça, é que no final da história a gente tem um artigo, às vezes, com temática assim, inovadora. Pô, meu irmão, que legal. No início a gente não estava pensando nisso e transformou-se nisso, né? Ver a história da inovação, criou-se um produto inovador. Então, nessa empatia tem isso, e aí, por isso que não existe espontaneidade onde existe excesso de crítica e de julgamento. Então, para você ser uma pessoa criativa, você não pode estar julgando o outro nem se julgando. Você tem que se aceitar, né? A história do início, a autoaceitação, porque não existe criatividade onde tem medo. Esse mesmo processo de escrita que eu fazia com o Raul, eu não conseguia fazer com outro professor. Por quê? Porque eu tinha medo do julgamento dele. Eu sou uma pessoa altamente criativa, mas por ele ser um doutor, eu sentia medo de colocar uma ideia ali pura e ele dizer, vixe, que negócio enfim, que negócio pobre, não, não gostei não. E aí, no final das contas, eu dizia assim, tá, vamos fazer o seguinte, eu não estou conseguindo pensar, depois a gente se reúne. Aí eu sozinha colocava a ideia do jeito que eu queria e era o que ele queria. Mas o meu medo não fazia com que eu colocasse, eu expusesse a minha ideia da forma como deveria ser. Por quê? Porque eu tinha medo dele julgar e dizer, não, velho, não era isso que eu esperava de você. Então, não existe criatividade onde existe medo, primeira coisa. Então, para a gente ser criativa, a gente de fato tem que se liberar disso, mas às vezes não é possível. Então, a gente consegue fazer isso com outras pessoas. Eu consigo fazer isso com o Raul e eu consigo fazer isso com o Jaine em questão de trabalho. Né? Jaine é uma aluna minha e também me orientando de TCC e uma parceira aí e que às vezes vem um insight. E eu digo assim, Jaine, tive uma ideia. Então, aquela ideia, ela já não vai ser mais aquela, porque ela vai no processo de empatia, ela vai interagir comigo, ela vai questionar, ela vai ser advogada do diabo, como se diz o ditado, e aquela ideia inicial vai ser melhor do que a gente tinha pensado. Certo, professora, obrigada pela resposta. Vamos para a próxima. O que é que a gente pode fazer para entrar num processo criativo? Inclusive, Jaine fez essa pergunta agora há pouco, né? Como despertar esse espírito criativo? O que é que a gente pode fazer para entrar em um processo criativo? Olha, inclusive, eu fiz fazendo algumas leituras, inclusive antes até dessa live, porque eu e Jaine, a gente estava falando sobre isso um dia, né? E ela, nas questões dela, e ela teve uma ideia muito massa lá no negócio dela, eu disse, menina, tu é muito criativa. Aí ela disse, Beli, tu também é. Eu disse, mas rapaz, o que faz ser a gente criativo? Por que a gente é criativo? Será que a gente realmente é criativo? E a gente ficou falando sobre isso, né? E eu peguei, curiosa, inconformada,
fui lá na internet, joguei no Google, né, processo de criatividade. E aí vieram ponto PDF, né, porque você sabe que professor não lê apenas site de internet, vai logo para artigo científico. E aí, peguei alguns artigos, inclusive as pesquisas de 78, veja como isso é antigo, 1978. Então, o autor, ele elencou cinco processos de criatividade, né? Primeiro, a apreensão, preparação, a incubação, iluminação e a verificação. Então, primeiro, nesse processo de apreensão, a gente tem aquele insight, né? A gente fica com o coração apertado, a gente fica, e agora? Será que é isso mesmo? Será que poderia ser fazer diferente? E essa situação me pegou de surpresa, me pegou de calças curtas, e agora? Então, esse é o primeiro momento em que a criatividade começa a querer ter espaço na sua mente. Depois vem a questão da preparação, né? Onde a gente vai começar a ponderar. Eita, será que realmente é uma ideia? Será que é viável? Será que alguém já pensou nisso? Será que é uma solução? Tem algum propósito? É o momento da gente explorar. É o momento da gente chegar, colocar a situação para o outro, que a gente entra aí na incubação, né? Que é quando a nossa mente ela fica inconsciente. A gente fica no inconsciente, mas ao mesmo tempo pensando naquilo. E é nessa inconsciência que a gente vai maturando, vai construindo, vai aprimorando a ideia e dialogando com o outro. A gente precisa ter uma outra pessoa para ouvir aquilo da gente, entendeu? Para poder ajudar a nossa ideia a ser de fato criativa a chegar no processo de inovação. Então, nessa questão da incubação, a gente entra nesse devaneio, nessa distração. A gente se distrai e, ao mesmo tempo, a nossa mente está ali, focada, pensando naquilo, porque é algo que inquieta. Então, quando a gente tem algo que inquieta, dificilmente ele vai largar a gente assim, vai ficar ali, um calo no sapato. Então, a gente se distrai, faz uma coisa ou outra, mas volta pensando naquilo. E aí, quando a gente chega no quarto processo, que é o processo de iluminação, é tipo assim, o momento do clímax, né? É o ponto auge. De repente surge, de fato, a solução do problema. Eita, comecei com a ideia e agora se encaixou. Se encaixou com a situação, se encaixou com o problema, se encaixou com o cenário, se encaixou com determinada pessoa. Faz uma cadeia assim, de ideias. Pronto, agora isso vai dar certo. E por fim a gente chega nessa última fase, né? Que é de verificar, de rever o que foi que faltou, para de fato isso ser executado. Então, por a gente não estudar isso, a gente não tem isso tão definido. Qual foi o momento em que eu fiquei apreensiva? Qual foi o momento em que eu preparei essa ideia? Qual foi o momento em que eu coloquei essa ideia na incubação? Qual foi o momento em que eu preparei, em que eu fui iluminada? A gente não tem isso muito definido, mas a gente passa, segundo esses autores, a gente passa por todo um processo, né? Então, é importante a gente ver e enxergar isso com clareza, que o processo de criatividade é algo construído. Como a gente falou no início, todos têm o potencial para ser criativo. Então, como todos têm esse potencial, a gente precisa desenvolver, criar habilidades, criar estratégias para isso ser desenvolvido. Então, uma habilidade que vocês não sabem, mas vocês vão saber agora, eu sou uma pessoa que adoro contar piadas. Sim, tudo bem que depois desses últimos anos eu fiquei muito séria, sabe? Essa vida de professor me deixou muito séria. Então eu perdi o trato, né, de contar piada. Mas eu sempre contei muitas piadas, paródias. Então, assim, quanto mais a gente vai exercitando coisas fora do normal, mais o nosso cérebro ele fica numa zona confortável de criatividade. Ainda ontem, um aluno veio falar sobre o dia do secretariado, o que é que vai fazer de evento, não sei o quê. Minha mente automaticamente vai. E é isso, porque a pessoa que tem uma certa criatividade não quer guardar isso para si. Embora eu, nesse momento, não tenha condições de aplicar isso que eu estou criando, mas outro vai ter. Então a ideia vai embora. É isso. Certo, obrigada, professora. Uma outra pergunta que tem aqui é como não surtar quando não se consegue entrar em um processo criativo, né? Às vezes a gente tenta, mas não consegue de jeito nenhum encontrar uma alternativa criativa, diferente, para os problemas que aparecem para a gente. É verdade, minha gente. E eu estou tossindo, me desculpa, mas é porque ainda estou me recuperando do resfriado que eu peguei. Melhora. Vejam só. Obrigada, Lilian. Vejam só, como a gente não surtar, né? Primeiro, equilíbrio emocional. Às vezes, quando a gente está num processo assim, dentro de uma empresa,
E a gente tem prazo para ser criativo, né? Digamos assim, a gente tem prazo. A empresa tem um problema, tem uma situação, e aí a gente tem prazo para poder propor alguma coisa. Seja num processo, o atendimento ao cliente que não está funcionando, o arquivamento que não está funcionando. Então, a gente tem prazo para ser criativo. Aí, às vezes, a gente tende a se desequilibrar, né? Ficar nervoso, a, a se estressar. Mas o que eu digo é que a primeira coisa é equilíbrio emocional. A gente precisa se equilibrar, respirar fundo, buscar alternativas que façam com que a gente não pense só naquele problema, só naquela situação. É, que a gente, como tem um autor, né, que fala, o famoso Piaget, ele até considera que tem três condições para que a pessoa possa buscar estratégias, né, para ser mais criativo. Então, primeiro é buscar estratégias externas. Externa à sua organização, externa à sua vida pessoal, externa à universidade, que é externo de você, externo da sua casa. Então, já começa daí, buscar influências externas. Um outro ponto que ele diz é ler grandes quantidades de materiais fora da nossa área. Então, para além do secretariado, quais são as outras áreas que a gente pode ler e que vai aguçar e nos dar possibilidade da gente ter ideias novas. Então, é muito comum eu estar o tempo todo, como eu gosto muito de ouvir música, e às vezes eu não estou ouvindo música, mas eu estou ouvindo algum vídeo do YouTube, ouvindo, né? Então eu estou ali trabalhando, estou ouvindo algo totalmente diferente. Por exemplo, assistindo Rossando Klinger, psicólogo. Uma coisa nada a ver. Mas é de uma coisa nada a ver que vai surgir aquela ideia que eu estava precisando para aquele outro momento. Então, ler grande quantidade de coisas das outras áreas faz com que a gente questione a nossa própria área. Faz com que a gente questione o nosso próprio processo no dia a dia nas empresas. E um terceiro ponto que ele traz, Piaget, é ter um contraditor. É como eu falei lá na época da questão da empatia, né? Quando você coloca para uma outra pessoa que elas constratam a nossa ideia, então aí a gente começa a sair desse momento do bloqueio, né? E esse bloqueio a gente não pode se culpar por ele, porque isso é muito normal. É, como as emoções elas vivem em oscilação, vai ter momentos em que a gente vai estar muito bem, muito tranquilo, muito relaxado, a mente bem vazia, bem oxigenada, e a gente vai conseguir pensar, a gente vai conseguir escrever, mas tem momentos que não. Teve um tempo desse que eu sempre estou trabalhando na minha tese de doutorado, sempre estou escrevendo alguma coisa, sempre estou. E aí teve final de semana que eu queria, eu estava com tempo livre, eu estava voltada para isso, mas eu não saía nada da minha mente. Eu sabia que eu queria escrever, mas eu não escrevia, que as palavras não saíam. Eu estava num bloqueio. E o que foi que eu fiz? Larguei tudo. De fato, larguei tudo, fui assistir filme, fui conversar lorota, fui sentar na rua com manhã, pensar besteira. E aí depois, quando voltou, passou o final de semana, que chegou a segunda-feira, aí eu estava com todo o gás. Ou seja, o bloqueio criativo foi embora, então agora é hora de parar tudo e escreve, aproveita. Porque também é isso. Os insights, eles são muito passageiros. Então, quando vier aquela ideia, escreve. Então, como não surtar, né? Tendo equilíbrio e a gente se munindo dessas estratégias. Eu tenho eu acho que está até passando para a próxima pergunta, né, Lia? Mas eu já vou adiantar. Eu tenho um aplicativo que é aquele, o Ndu, que eu já mostrei para vocês, né, no Instagram, e eu tenho uma pasta nele, novas ideias. Olha só, novas ideias de tudo. Novas ideias de um evento, novas ideias de um tema de evento. Porque, veja, novas ideias de um artigo científico, novas ideias de uma aula, novas ideias de tudo que vier, novas ideias. Tá ali. Porque às vezes eu estou ali dirigindo, eu indo para Recife, ó, escutando música. Ai, vi aquela ideia. Ah, meu Deus, e agora? Eu não posso parar para escrever, estou dirigindo. O que é que eu faço? Gravo o áudio. Se gravo o áudio, depois eu vou transcrever aquilo e botar lá naquele caderninho. Novas ideias. Porque vai chegar um determinado momento em que aquelas novas ideias elas serão úteis. Eu lembro que no NSEC, aí, que foi em 2018, realizado por vocês,
e que a gente começou a construir esse evento bem antes, né? Com Simone Dias, o Antônio, o Francisco e tal, e eles começaram a dizer, e agora, qual vai ser a temática? Eu disse, olha, eu tenho algumas temáticas guardadas na cachola. Por quê? Porque a todo tempo em que eu ia pensando numa temática nova que deveria ser abordada no Encontro Nacional de Estudantes, eu guardava lá. Temática para o INSS. Temática para o INSS. Então, quando chegou o momento em que me pediram, eu dei. Eu também não tenho essa posição de ser mesquinha, de dizer, eu vou guardar para mim, porque o ano que for na UFPB, eu vou estar com ouro guardado. Não, eu dei tudo para eles. Tanto que, o ano passado, quando a gente começou a se reunir para o INSS, eu disse, minha gente, eu não tenho ideia nenhuma de tema, de evento, tenho nada. Tudo que eu tinha guardado, eu dei para o UFPE em 2018. Então, assim, a gente tem que começar do zero, não tenho ideia nenhuma. E aí, obviamente, que os meninos começaram a criar, a pensar, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, ter alguma coisa no celular, para novas ideias, para anotar tudo. E é isso. Certo. Deixa eu passar para a próxima, né? A senhora já falou que era. A senhora tinha alguma dica de ouro para estimular a criatividade, a senhora já passou, né? Eu Essa só quero daí, complementar. Eu quero complementar, Lilian. ó, vai. Não, porque uma outra dica que eu dou é justamente assim, a gente explorar o autoconhecimento, né? O que é que aguça a criatividade da gente? Diga aí nos comentários o que é que aguça a sua criatividade. Para mim, o que aguça a minha criatividade é escutar música. Tem pessoas que andam de bicicleta, tem pessoas que assistem um filme. Então, às vezes, eu vou fazer um slide, adoro fazer slide, fazer arte. Sempre gostei disso. Então, às vezes, eu estou parada, sem ideia, naquela chateação, na mesmice, tipo, e agora, o que é que eu vou fazer? Pronto, então eu vou preparar uma aula, fazer um slide. Então eu começo a criar, botar cores, formas, quando vê, eu estou animada de novo, pronto, então agora eu vou voltar lá, pensar naquela minha situação, naquele meu problema, naquela pesquisa. Então, assim, a gente precisa descobrir o que é que faz a gente ser criativo. A gente precisa romper com estereótipos de alguns pensamentos, com algumas possíveis crenças, com rotinas, sabe? Então a gente é muito acostumado a ter rotina, todo dia faz a mesma coisa. Então, o nosso cérebro, minha gente, fica mecânico. Então é muito difícil o cérebro que todo dia tem a sua rotina, ele de um dia para o outro, ele se acordar dando cambalhotas. Não é possível desse jeito. Então a gente tem que todo dia, a gente tem que ir trabalhando nisso nele. Então, em algum momento do dia, a gente tem que explorar essa criatividade, explorar coisas que façam o nosso cérebro ir além. Joguinho didático, caça-palavras, música, brincadeiras, algo desse tipo. E tipo, ser o seu próprio stand-up comedy. Rir de você mesmo, brincar de você mesmo, falar com você mesmo, entendeu? Então, algumas estratégias que a gente pode criar, às vezes a pessoa fica, pô, de onde foi que Belo tirou essa ideia? Do dia a dia, eu olho para o dia a dia e eu acho divertido, eu acho legal e eu vou ali e anoto as novas ideias, porque uma hora vai chegar essa situação, né? E aí a nova ideia vai ser triunfal. Agora, se não chegar, a oportunidade a gente cria, né? Que aí vem a inovação. Ok, vamos lá, continuando. A última pergunta da noite, a minha, né? Porque tem acho que as pessoas mudaram aqui, que daqui a pouco eu vou falar, que é gestão de equipe e criatividade. Esses dois são uma dupla que combinam? Com certeza. Eu digo assim que para mim, quando o assunto é inspiração criativa, cargos e hierarquia, eles perdem o sentido. Por isso que, quando a gente trabalha em equipe, e que a gente quer, de fato, que a nossa equipe ela seja criativa, então a gente tem que dar autonomia. Tem que dar autonomia para receber criatividade. Eu vou dar autonomia porque eu quero receber criatividade. Por que é que a gente fala tanto das empresas Google, né? E a gente fala do espaço de trabalhar na Google, a gente acha que é tão mágico, né? O espaço criativo, os espaços de jogos, os espaços lúdicos, os espaços de descanso que tem na Google. Por quê? Porque ela está criando um ambiente ali para as nossas mentes serem criativas, né? Para os funcionários serem produtivos. Então, a gente precisa dar essa autonomia. E aí, quando eu estava lendo o livro, né, como é o nome do cara?
Ed Catmull, que era o presidente da Pixar Animation, ele falava sobre essa questão do ambiente, né? E aí, bem rapidinho, ele disse que ele, na sala de reuniões, tinha uma mesa enorme e ninguém se desfazia dessa mesa, porque essa mesa foi feita por um design que era indicação de Steve Jobs. Steve Jobs, né? O CEO da Apple. Então, aquela mesa enorme que reuniam as pessoas nas suas reuniões, e aí, além de ser uma mesa grande, quem sentava-se perto do presidente da mesa eram as pessoas que tinham os cargos mais altos, né? Diretores de criação e tudo mais. E as pessoas que ficavam no final da mesa, dificilmente elas eram ouvidas. Então, depois de muitos anos, ele viu que isso era um problema. Ele começou a enxergar por que era que a Pixar não fazia filmes criativos, não era aquela coisa bombástica. E ele disse, olha, vocês têm que dar um jeito nessa mesa. Tira essa mesa daqui, eu quero uma mesa quadrada, algo mais intimista. Né? Que a gente possa olhar no olho, que a gente possa ouvir as pessoas, que elas não tenham lugar fixo, que elas sentem em qualquer lugar, para que as ideias cheguem. Né? Então, assim, quando a gente fala de equipe, a gente tem que fazer isso, a gente tem que providenciar um cenário para que a nossa equipe fique confortável a trabalhar. Então, uma coisa que ele diz no livro, uma frase é: se você der uma boa ideia para uma equipe medíocre, essa equipe vai estragar a ideia. Agora, se você der uma ideia medíocre para uma equipe brilhante, então essa equipe ela vai consertar essa ideia ou vai jogar fora e vai propor tudo novo. Né? Então, assim, o que a gente precisa é, de fato, dar condições e explorar essa criatividade nas pessoas. E para isso vem o brainstorm. O brainstorm é uma das melhores estratégias de criatividade. Por quê? Porque o brainstorm é justamente aquela chuva, tempestade de ideia, sem juízo crítico. Gente, quando vocês fizerem reunião de brainstorm, nenhuma ideia ali, nenhuma, ela é inferior à outra. Nenhuma ideia ali é mais ruim do que a outra. Nenhuma ideia ali é infantil demais que não possa ser aproveitada. Então, a gente tem que ouvir as pessoas sem fazer juízo, tem que ouvir com respeito, tem que se fazer mesmo a empatia. E aí, eu trago aqui o exemplo da Feira de Profissões, né? Que a Feira de Profissões é um evento que todos os cursos fazem no final do ano para apresentar, né, o seu curso para os alunos do ensino médio. Vocês conhecem, né, a Feira de Profissões. E aqui na UFPB, o ano passado, eu fiquei responsável pela Feira de Profissões do curso secretariado. E aí, quando foi se aproximando, na minha ideia, eu queria algo diferente. Eu não queria algo normal, eu não queria algo só com slide, com os livros empilhados e dizendo, o secretariado veio do escriba. Não, eu não queria só isso. Eu queria muito mais. Então, eu fiz uma chamada no grupo do WhatsApp, convoquei alguns alunos e alguns alunos vieram. Fiz uma reunião com eles e disse, olha, a gente vai fazer uma feira de profissões como ninguém fez. Inovação e criatividade. Não quero só isso. E eu dei essa autonomia para os alunos. Eu disse, pensem em jogos, jogos de tabuleiro, o que vocês quiserem, pensem. E vamos adaptar para o secretariado. E aí, eles fizeram. Eu só fui impulsionar, eu só fui dizer o que eu queria, né? Eu como a líder deles, e eles fizeram. Eles se empolgaram, então a gente teve vídeo falando dos eventos que a gente foi. A gente teve jogo de tabuleiro, a gente teve jogo da memória, a gente teve um videogame adaptado com ambiente organizacional, a gente teve um jogo do autoconhecimento, a gente teve também um momento tradicional, né, que é tipo um slide, a gente apresentando lá as áreas de atuação. E qual foi o resultado de tudo isso? Nós tínhamos 3 salas para nosso curso e os alunos dentro das nossas salas e os outros cursos querendo os alunos. E os alunos queriam ficar com a gente porque eles queriam brincar. Então, na brincadeira, eles ouviram falar de secretariado até não aguentar mais. Eles jogaram o tabuleiro falando de secretariado e tinha as perguntas. O que você acha que o secretário faz? Então, bora pensar o que é que o secretário faz. E tinha um jogo, tudo produzido pelas mãos dos alunos, né? Como alguns que estão aqui, Jaine, Edmilson, Giordani, Alexandre, Tayane, Aline. Então, assim, cada equipe ficou responsável pelo jogo. Gente, jogo, brincadeira. Tanto que a gente queria até patentear esses jogos, porque são jogos de verdade. Dá para a gente reproduzir e tudo mais. Então, assim, obviamente que gestão de equipe e criatividade tem tudo a ver, porque a gente trabalha sempre em equipe, né? Então, é isso.
Certo, agora a gente já está chegando no finalzinho. Eu queria saber se a senhora tem Ah, alguma dinâmica para indicar para o pessoal fazer, para estimular a criatividade deles. A senhora tem alguma? eu só aposto no brainstorming. Porque, inclusive, eu posso fazer brainstorming comigo mesma, sozinha. Eu É, falo e falo de novo e me contraponho. Então, eu acho que o brainstorming ele é fantástico. Porque o brainstorming, inclusive, ele pode ser de dupla. E eu faço isso com o Raul e com o Jaine o tempo todo. Eles estão aí, eles não me deixam mentir. O tempo todo a gente tem um insight e a gente já se acorda virado. Minha gente vai ter uma ideia. E aí a gente começa a aprimorar. Então eu acho que a técnica, a dinâmica é sempre isso, o brainstorm. Se for com duas pessoas, é com duas pessoas que estejam envolvidas, empenhadas a fazer o melhor. eu encontrei uma dinâmica que eu achei muito interessante na Hum, internet. É quase um brainstorm. Ela sugere que a pessoa pegue um objeto e dê para uma equipe ou faça sozinha, dá para fazer sozinha. hum. E ela vai pegar esse objeto, por exemplo, um clipe de papel e vai designar várias coisas que poderiam ser feitas com esse clipe. E não somente prender o papelzinho. E as regras dessa dinâmica, eu anotei aqui, ela tem algumas regras. A regra é proibido debater sobre as ideias trazidas. Todo mundo tem que ter a oportunidade de falar e nenhuma ideia é descartada de início. Justamente para estimular essa coisa de não censurar a criatividade. Aham. Então, eu achei essa dinâmica incrível. Agora vamos para as perguntas que fizeram aqui durante a live. O Oba! secretariado científico mandou uma pergunta, perguntando se nem todo processo criativo pode ser viável para ser aplicado. Nem todo processo criativo pode ser aplicado. Às vezes não é possível, entendeu? Vamos dizer que nessa história da feira de profissões, a gente não tivesse pessoas interessadas, envolvidas, motivadas. Vamos dizer que a gente não tivesse espaço suficiente. Vamos dizer que a gente. Então, às vezes, tem ideias que não dá para ser executada realmente. Por isso que a gente entra naquele processo da incubação, da preparação. Será que dá? Será que é viável? O que é que de fato vai impedir dessa ideia acontecer? Então, por isso que o advogado do diabo, aquela pessoa que vai contrapor, que vai dialogar, vai trazer isso para a gente, porque às vezes a gente está num êxtase tão grande, achando que descobriu o mundo, que a gente não enxerga o que está por trás disso aí, que às vezes não vai dar certo. Olha, veja só, a gente está fazendo muitas lives, né? Eventos digitais e tal. E todo mundo está usando o quê? O Meet, ou o YouTube, ou o próprio Instagram. Aí teve um perfil aí que fez uma live dessa por um site diferente. Que a gente tinha que baixar o aplicativo. Aí, tipo, eu fui assistir porque era uma pessoa amiga minha, mas logo em seguida eu desinstalei o aplicativo. Ou seja, eu não assisti mais nenhum live dessa pessoa. E nessa live só tinham 6 a 7 pessoas. Então, assim, foi criativo? Não foi. Né? Foi inovador? Talvez tenha sido, porque ela criou um evento numa plataforma diferente. Mas à medida que as pessoas tinham que baixar um novo aplicativo no celular, ninguém queria. Então alcançou o público? Não. Ficou ali somente entre amigos. Então nem toda ideia, de fato, ela é viável, entendeu? Então a gente tem que ver isso. Se está todo mundo fazendo nesses canais e está dando certo, a gente tem que criar uma forma diferente, mas que tenha um resultado maior ou igual esse que está todo mundo fazendo. Né? Porque se for antes, não tem condição. Aí, tipo, ficou 7 pessoas num novo aplicativo, numa nova que, tipo, não deu certo. Sim, eu entendo. O secretariado científico também mandou outra pergunta. Ela perguntou: você acha que criatividade está relacionado ao acúmulo de experiências? Com certeza, eu acho. Eu acho que hoje eu sou uma pessoa mais criativa do que eu era antes. Se bem que a proposta do ENESEC, né, veio quando eu era estudante. E veio por quê? Porque eu estava no meio de pessoas que tinham garra para isso. Então, quando eu joguei a ideia, minha gente, vamos fazer um evento em encontro nacional de estudantes. O centro acadêmico olhou assim, não, não acredito, nacional, e vai, não vai, e terminou saindo, né? Então, e eu era estudante de graduação, tinha 20 e poucos anos ainda, e hoje eu me considero muito mais,
Porque, obviamente, que eu estou cercada de pessoas que exploram isso de mim, que querem mais de mim, entendeu? Então, quando eu faço qualquer coisa, as pessoas fazem, eu espero mais. E isso é uma responsabilidade muito grande. Então, à medida em que, como eu postei um dia desse, né, que eu estou sempre competindo comigo, as pessoas também estão esperando isso de mim, então eu fico competindo com essa expectativa também, entendeu? Então, eu acho que Sim. a experiência contribui sim demais. Quanto mais você vai passando, você vai aprendendo, mais aquela criatividade sua vai sendo armazenada, guardada, para ser utilizada e aprimorada no outro momento. Ou seja, é um acúmulo, né? Certo. Obrigada, professora. Raul Vitor mandou uma pergunta. Ele perguntou como se sensibilizar para as pessoas efetivamente abraçarem a criatividade. Eu acho que é fazer elas enxergarem os possíveis resultados do que aquela criatividade pode gerar, certo? Então, quando eu levo assim para os alunos, minha gente, vamos fazer algo diferente. Ah, por que diferente? Só porque a gente é o mais bonito? Tudo bem que a gente é o mais bonito, mas é porque os resultados disso aí podem ser melhor, a gente vai fazer com que os alunos de ensino médio fiquem retidos nas nossas atividades, que é o que a gente quer. A gente não quer fazer um investimento ou passar o dia todo na universidade para falar para 10 pessoas rapidinho. Não, a gente quer eles o tempo todo com a gente. E esse objetivo foi alcançado. Os meninos ficaram lá e a gente fez um jogo de tabuleiro que o jogo se acabava mais louco. O dado ia e voltava, volta 3 casas, volta 2 casas e os meninos ficavam lá. E pronto, e era isso que a gente queria. Era eles indo e voltando e respondendo no secretariado. Pronto, então quando a gente faz as pessoas vislumbrarem os resultados que elas poderão ter, aí eu acho que, sabe, o amor por aquilo ali, o envolvimento, aguça. Vai querer fazer, utilizar mais vezes, né, desse método criativo. É verdade. Dandara também mandou uma pergunta aqui. Como não se frustrar diante de um ambiente ou pessoas inflexíveis? Pergunta difícil, mas eu acho que a frustração, ela está em si baseado no que o outro pode ser, não é de responsabilidade nossa, entendeu? Então a gente tem que trabalhar a nossa frustração com a gente mesmo. Por que é que eu me frustrei? Então, primeiro a gente precisa identificar qual foi o motivo da frustração. E a gente resolver aquilo com a gente primeiro, porque às vezes o outro nem está sabendo que você tinha essa expectativa e aí você está se frustrando por uma coisa que o outro nem sabia. Então, primeira coisa, resolver essa frustração com você e comunicar ao outro. Eu acho que essa questão da comunicação, às vezes eu estou até trabalhando melhor isso comigo, porque tem coisas que eu acho tão óbvias que eu imagino que o outro vai pensar que seja óbvio também, mas não é assim, né? O outro não pensa que é óbvio, tem que falar. E às vezes, Dandara, nessa situação, você tem que chegar para o outro e dizer: Fulano, é melhor que a gente faça assim, eu criei uma expectativa assim, eu esperei que fosse assim. Porque às vezes você está nutrindo uma expectativa, uma esperança que o outro nem sabe. E depois a gente está responsabilizando o outro por uma coisa que a gente criou, né, do outro. Ok. Professora, muito obrigada. Né? A live foi muito boa, o pessoal participou bastante. Já deu nossa hora que a gente até passou um pouquinho, mas estava muito bom. Então, muito obrigada que a senhora tirou Ah, por tudo. Vamos fazer uma pose aqui para tirar um print, postar no nosso Instagram com nossa minha live. gente, olha, mais uma vez, eu quero agradecer a vocês demais pelo convite, pela oportunidade. Foi um diálogo muito bom, muito tranquilo. É, e assim, até me pediu, né, uma indicação de um livro, que é esse livro que eu indico para vocês, que é Criatividade S.A., né, que é falando sobre a criatividade nos mundos dos negócios, em que o autor, o diretor da Pixar Animation, ele traz a história de como foi criado Toy Story 1, Toy Story 2, A Vida de Inseto, e traz essa criatividade dentro das empresas, né? Como é que ele funcionava naquele relacionamento. Então, leiam o livro, busquem coisas que façam vocês serem criativos, saírem da caixa, sendo diferencial, entendeu? Porque se a gente quer que as pessoas sejam diferentes, criem coisas diferentes, então a gente tem que primeiro criar, né? Então, antes de eu dizer assim, queria que a coordenadora do secretariado fosse assim, eu fui, né? Então,
Eu queria que meu aluno fosse assim, eu estou sendo um aluno assim. Então, primeiro, antes da gente querer mudar o mundo do outro, a gente mudar o nosso. Então, muito obrigada, obrigada a Deus por essa oportunidade, obrigada à família que está aí assistindo, obrigada aos meus alunos, parceiros que se jogam nas minhas inovações, nas minhas loucuras, porque as ideias às vezes é isso, é uma loucura. Pode dar certo e pode não dar. E se der certo, está todo mundo no barco, e se não der, está no barco também. Então, meus amigos de todo dia, Raul e Jaine, que a gente troca ideia o dia todo, sem constrangimento, sem medo do julgamento, e por isso que a gente tem feito tantas coisas boas e tendo tantos resultados. E a vocês, né, que são parceiros também, que a gente aí está junto e sempre animado, né? O FPE e o FPB, a gente é irmão, né? Sempre Somos juntos. irmãs e estamos sempre juntos. Agora é a hora da foto, né? É, a hora Tirem da print, minha gente, foto. porque eu não estou sabendo tirar aqui, não. Vou tirar. Pronto, salvei. Vou reativar aqui os comentários que o pessoal tava tudo bloqueado. Então é isso, gente. Pessoal, muito obrigado pela presença de todo mundo aqui. Obrigada, professora Belly, novamente. E até a próxima. Até a próxima, beijo. Fiquem com Deus, se cuidem, minha gente. Tchau. Tchau.